Uma mulher atormentada por fantasmas do passado cria um universo de sonhos e brincadeiras, onde ela pode se esconder. É a partir das inquietações da solidão que se desenvolve o espetáculo To Be or Not to Beckett. O texto é inspirado em fragmentos de Beckett, que incluem obras como Esperando Godot e Fim de Partida. A peça integra o projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta à comunidade os trabalhos dos alunos de teatro da URGS. Quando eu entrei na pesquisa de iniciação científica com a Mirna, o tema a escolha do Beckett, na verdade, foi dela, digamos, porque era o projeto para aquele semestre. E quando ela me disse que era Beckett, aí eu fiquei muito feliz, assim, eu já conhecia um dos textos que é o mais famoso, né, o Esperando Godot, e porque o meu pai, que é ator, também montou em 83 com a Cláudio Cruz, e a minha mãe, artista plástica, tinha feito toda a divulgação do espetáculo com o chapéu coco, que é o chapéu que todos os 4 personagens usam, né? E aí então, quando ela me disse que era o Samuel Beckett, eu, na hora assim, sim, acho que eu quero fazer. E aceitei assim com muita vontade, assim, né, de pesquisar e aprofundar o trabalho. Beckett foi um dramaturgo irlandês, mas que viveu boa parte da sua vida na França. Ele foi, a partir das suas primeiras obras, que apresentavam um estranhamento, que rompiam com alguma ideia de uma linha contínua de ação dramática, de início, meio e fim, de uma narrativa mais linear, digamos assim. Ele foi logo rotulado de um autor do teatro do absurdo. Esse absurdo seria alguma coisa que a gente não explica muito bem, situações inusitadas, estranhas, né? Como Esperando Godot, que são aquelas 2 criaturas que esperam e falam sobre o nada e sobre qualquer coisa. Mas a grandeza dele está no fato, eu acho, de que não se cansa de estudar o Brecht, as pessoas relacionadas a teatro não cansam de encontrar no Beckett novas dúvidas, novas inquietações, e ele vem sendo montado, sei lá, nos últimos 70 anos. Né? Quando a Carol me convidou, eu já estava pesquisando Beckett há um tempo, então de cara já foi um presente, principalmente, não só pela minha pesquisa, mas porque Beckett, ele não pensa, enquanto dramaturgo, ele não pensa só na escrita, ele sempre pensa em todas as outras acessórios técnicos, e no teatro a iluminação é muito presente, tanto a iluminação quanto a sonorização. Ele tem peças com rubricas enormes na iluminação. Então foi muito interessante por essa questão, assim, a iluminação toda é casada com a encenação da Carol, assim como a sonorização. Evidentemente, o que eu estou ouvindo não pode ser do expresso. Deus seja louvado. Eu poderia jurar que eu ouvi. Essa seleção, ela foi muito do processo de criação, assim, durante os ensaios. Porque quando eu entrei na pesquisa, eu tinha escolhido o texto, que é um texto para o rádio, que é All That Fall, que é Todos os que Caem. E aí o que eu fiz? Eu peguei a personagem principal, que é a senhora Rooney, Maddie Rooney, né? E aí fiz um monólogo com essas falas do texto, que eram uns 13 personagens, assim, né? E transformei num monólogo. Quando eu fui para o estágio, que esse trabalho é o meu estágio de graduação, assim, de conclusão do curso,
Então, a minha intenção era que eu conseguisse criar um universo beckettiano. Esse texto, na verdade, é um resultado de uma pesquisa muito forte que a Carol fez em cima de toda a obra do Beckett, não só a obra dramática, mas também a obra poética. E então ela foi fazendo escolhas, né? E depois também entrou em cena os dois companheiros alunos da música, que trouxeram também uma coisa muito boa para aquilo que a gente já vinha fazendo, e a Carol especificamente na pesquisa, que era trabalhar com as sonoridades, além da voz, com a paisagem sonora. E acho que a Carol tinha investido muito nisso também na pesquisa, não apenas em gravar a sua própria voz, mas em fazer edições com sons, com ruídos. Então eu acho que todo esses, talvez os 2 últimos anos da Carolina na escola, eles se reflitam no trabalho que ela realizou aqui no Beckett. A maior dificuldade para mim foi ter trabalhado sem diretor, porque nos trabalhos de conclusão a gente pode escolher assim com quem a gente vai trabalhar, e geralmente mesmo quem faz monólogo trabalha com um diretor, então que é um aluno também que está se formando e trabalha como diretor do ator ou da atriz. E eu não encontrei um diretor na época, talvez, não sei como teria sido se tivesse, mas realmente, assim, apesar de ter o olhar da Mirna, assim, e as palavras dela, assim, durante o processo, o fato de não ter alguém sempre comigo, me dando um retorno, assim, que é o papel do diretor, assim, isso para mim foi eu não digo que foi um erro, porque eu aprendi muito com isso, entende? Mas eu acho que eu não faria de novo, assim. Eu e um amigo meu, colegas, na época eu fazia composição, a gente estava no último ano de composição, a gente se interessou, assim, e resolvemos pegar para fazer juntos. Eu e o nosso colega, o meu colega, o Alberto Ritter, que ele fez a trilha junto comigo. Eu acho que a principal foi essa questão de estar sendo uma coisa construída ali, e que a gente não tinha uma coisa assim, não, é tal coisa, tal coisa. A gente tinha que experimentar, assim, a Carol propunha algumas coisas, a gente fazia, às vezes dava certo, às vezes não dava, e às vezes de uma semana para outra a gente trabalhava bastante assim numa coisa, às vezes tinha que deixar de lado para fazer, depois começar outra coisa, e às vezes trabalhar bastante numa coisa, às vezes de repente não usar uma coisinha assim e tal. Essa incerteza assim foi, no início foi uma dificuldade, foi um desafio assim, mas que foi interessante no sentido desse exercício de estar criando e experimentando assim. Além do Samuel Beckett, eu comecei a pesquisar outros autores que também trabalhavam com a mesma temática, assim, da solidão, do vazio existencial, né? Então eu encontrei o Fernando Arrabal, que é o arquiteto do imperador da Síria, e um outro texto que é do Gonçalo Tavares, que chama-se A Colher de Samuel Beckett. E nesse texto ele tem uma escada. Então, o personagem, ele sobe a escada, desce a escada, aí conta os degraus. E é uma coisa que se repete, assim, né? Tem essa questão da repetição e tudo. Daí eu fui lá no Centro Cenotécnico, né, no IACEM, o Instituto Estadual de Artes Cênicas, e aí foi lá que eu consegui, então, uma escada. E era uma escada enorme, assim, e assim, ficar muito bonito, né, dentro da sala de trabalho. Só que também eu não tinha onde colocar a escada, então eu ensaiava no pátio, né, durante o processo de ensaios, porque ela não cabia em nenhuma sala, assim. Então eu deixava no pátio, ensaiava no pátio aqui do departamento.
E o figurino era um figurino, na verdade, da Satori, Associação Teatral, que na nossa montagem de 2007 da Ivone, Princesa da Borgonha, eu acabei aproveitando, né, reutilizando outros figurinos, assim, mas que era baseado principalmente nas imagens da Winnie de Dias Felizes, que é a Billie Whitelaw, que é a atriz que sempre trabalhou com Beckett. Então, naquele figurino que ela usava nas imagens, né, que eu já tinha visto. E o latão também, lá no IACEM, eu consegui, e tinha essa, que é a imagem do espetáculo que é o Fim de Partida, do Samuel Beckett. E a corda foi, assim, muito estranho, porque quando eu fiz o meu projeto de estágio, de graduação, eu tinha imaginado essa personagem numa corda bamba. Eu gostaria de ter feito ela numa corda bamba, assim, só porque justamente ela tem uma dificuldade de se locomover, ela não consegue, ela às vezes fica paralisada, assim, não vai, tranca, né? E aí eu tinha pensado que talvez isso ficasse interessante né, com a dificuldade já de estar se equilibrando. E no fim acabou sendo uma corda no pescoço. Então, que é o do personagem Luke, do Esperando Godot, que então remete, né, a esse personagem e ao mesmo tempo que tem aquela expressão, né, estar com a corda no pescoço, assim, tá com o tempo, né, tá sem tempo, com uma certa pressa, assim, e presa à memória, à história, ao parafuso, assim, na ideia de não conseguir sair do mesmo lugar. Uma coisa que eu pensei na questão de iluminação é o contraste que ela colocou no personagem, que eu acho que é muito presente isso. E isso é Beckett, que é essa coisa, né? Essa atmosfera densa, mas ao mesmo tempo uma personagem super cômica. Então eu acho que a iluminação, eu tentei jogar um pouco com isso, assim, planos bem recortados, bem claros, e aí alguns momentos de silhueta, uma coisa mais suave, assim, para jogar com esses dois contrastes que tem o espetáculo. A maquiagem é uma maquiagem na verdade no circo, né, se usa essa maquiagem que é com um pontinho aqui embaixo dos olhos, mas é esse pontinho que representa a comédia, né? Que realmente parece uma coisa de Pierrot, assim, de lágrima, porque essa personagem, ela é, assim, patética, né? Digamos, ela tá tão desesperada que chega a ser engraçada, assim. Outros cães tudo assistindo, o companheiro terrário, sobre uma cruz que dizia aos demais que ali passavam: um cão foi à cozinha roubar pães de o chefe e o coelhão deram-lhe fim sumiço. Outros cães tudo assistindo, o companheiro terrário. Outros cães tudo assistindo, o companheiro terrário. Sobre uma cruz que dizia aos demais que ali passavam: um cão foi à cozinha roubar pães. É uma personagem que, na verdade, para mim foi muito difícil, assim, criá-la, porque ela, primeiro que o texto, ela era bem mais velha, assim, né, uma personagem já idosa, então eu quis tirar isso, assim, e tentar colocar esses hábitos, assim, digamos, que a pessoa, essa falta de vontade, né, tudo isso, assim, essa descrença, assim,
Então eu quis colocar isso, mas de uma forma em que não, assim, eu pensei, tá, mas não precisa ser uma idosa, entende? Pode ser com qualquer pessoa, né? Porque eu acho que a velhice, digamos, ela é um estado de espírito, né? A pessoa que não tem energia, não tem... Quantos idosos a gente conhece que tem, né, um pique, assim, mais energia do que muita gente. Então, era, assim, foi por esse caminho, assim, né, que eu segui. Foi uma troca muito interessante, embora eu deva dizer também que a Carolina, por características dela como atriz e como pesquisadora, ela sempre foi uma pessoa de muita iniciativa, assim. Muitas vezes ela trouxe sempre muito material para a pesquisa também. Eu acho que o projeto de pesquisa cresceu muito com a presença dela também, né? Ela trouxe novas reflexões para mim, trouxe provocações muito intensas, né? Por força. Será que eu ouvi bem? E o trem do meio-dia e meia? Tá? Para chegar? Mas no meu relógio, que está mais ou menos certo, ou estava, pelo noticiário das 8, já é meio-dia e 36. Eu acredito que esse projeto TPE, eu espero que tenha uma vida longa, assim, tanto quanto o Departamento de Arte Dramática, porque ele é um projeto que para os alunos é maravilhoso poder colocar os trabalhos na roda e ter um público de fora que não é só, né, o pessoal aqui que são os colegas, né, das disciplinas, e por todo o crescimento que os trabalhos têm, né, os trabalhos os grupos que se apresentam, pelo fato de estarem numa temporada. Então, 2 apresentações por dia. Então, o espetáculo que agora estou entrando com o espetáculo, né, estreou hoje, dia 2 de outubro. Quando chegar no fim, na última apresentação, vai ter mudado muito, vai ter, sabe, um crescimento, assim, que só ganha apresentando e tendo essa troca com o público. Nossa, para nós, alunos, é muito importante, porque é o momento em que a gente realmente pode se colocar enquanto ator, enquanto técnico, enquanto produtor, e experimentar isso, né? Porque senão fica só ensaiando, fica só na sala de ensaio, tu não pode mostrar o teu trabalho. E ali é o espaço onde tu tem toda a liberdade para criar, para experimentar, para divulgar. Então, ele é fundamental, assim, para quem está aqui no departamento, ele é super necessário. Eu, cada vez que volto para assistir o TPE, eu sempre tenho uma grata surpresa, porque eu vejo que, além dos alunos do DAD ou da universidade que estão aqui, eu vejo pessoas que são diferentes, assim, são estranhas, assim, né? E hoje eu estava parada ali fora, eu vi que me pareceu que tem pessoas que já vêm para o TPE independente do espetáculo, já tem como hábito, a quarta-feira é dia de ir na Alzira Azevedo assistir. Então, eu acho que o TPE tem um papel muito importante nesse sentido, e eu acho que nessa expectativa que os alunos do DAD têm também, de fazer um trabalho e saber que podem ser selecionados para fazer essa temporada de um mês no TPE. Né? Eu acho que a nossa relação escola de teatro e universidade, ela deveria crescer mais nessa perspectiva, né, de interação mesmo, com a comunidade da universidade, com a sociedade de modo geral. Eu acho um grande achado o TPE. Bom, tem 10 anos, né? Eu gostei muito da peça também, eu gosto muito de Beckett e eu acho que a limpeza da peça e gosto da projeção, da maneira como que é utilizada a voz.
Gosto muito. Eu acho um trabalho incrível de atriz, um espetáculo de uma sensibilidade imensa. A Carol em cena, ela consegue transitar entre o humor, a sensibilidade e uma profunda tristeza de uma maneira impecável, assim. É muito bonito de ver. Mesmo que você tenha um olhar, sei lá, um olhar mais técnico sobre o espetáculo, você esquece disso. Você esquece e fica vendo ela em cena. E você entra naquilo, e mesmo que você não saiba exatamente do que se trata, ou do que ela está passando, ou pelo que ela passou, você se envolve de uma maneira muito fácil. E é um trabalho de uma entrega, de uma sinceridade, sensibilidade intensa. É muito bonito. Eu gosto muito de Beckett e eu gosto do tratamento que foi dado pro espetáculo, porque ele deixou de ser meio chato, né? Ele passou a ser mais divertido e eu gosto dessa solidão, dessa mulher que tá num lugar que não é lugar e que muitas vezes ela não sabe muito bem onde tá. Eu acho muito bom porque a gente consegue divulgar o trabalho dos atores da universidade e consegue também que a comunidade veja também peças que muitas vezes elas não têm como ver, né, como ter outro acesso. Eu gosto muito, eu acho que é uma possibilidade de divulgação do trabalho feito dentro da universidade.